Boa noite, pessoal. Primeiramente, obrigado pela presença de todos vocês. Apesar de eu já conhecer uma boa parte de vocês aqui, mas obrigado pela presença, pelo prestígio de estar vindo aqui assistir a nossa palestra sobre gerenciamento de projetos. Uma parceria nossa da UTI com a Procap, a gente está desenvolvendo um curso de gerenciamento de projetos aqui para a região da Paulista. O que eu acho muito interessante desse curso, e a gente desenvolveu ele baseado principalmente numa necessidade que a gente viu no mercado, do seguinte: tem muito curso que a gente conhece com 16, 32 horas, ou um curso de MBA com 400 e poucas horas. E a gente decidiu então, em parceria, montar esse curso com 100 e 104 horas, que dá mais ou menos 1 mês, 2 meses de curso, e atende a necessidade da população, do pessoal que precisa aprender gerenciamento de projetos, não tem tempo para fazer um MBA, né, e não tem também dinheiro para investir no MBA, precisa aprender rápido, acabou de ser promovido, está em vias de ser promovido e precisa entender o que é gerenciar um projeto. E aí a gente desenvolveu então, dentro da metodologia do PMI, esse curso de 100 e 104 horas, onde você sai daqui realmente aprendendo a gerenciar projetos. Então a gente convidou vocês para vir aqui para essa palestra, para ver um pouquinho do que é o gerenciamento de projetos, né? Para aqueles que já conhecem, que já mexem com projetos, mesmo não gerenciando, mesmo não coordenando, mas participando ativamente como membro do projeto, é interessante entender, né, por que de um gerenciamento de projetos, o que é um projeto. Eu escuto muito, né, e aí a piadinha de corredor da empresa é assim: o gerente de projetos está sentado na mesa dele sem fazer nada. E não é verdade. Né? A gente sabe que o gerente de projetos tem que estar planejando, tem que estar executando, tem que estar cuidando do dia a dia de um projeto. E estatisticamente também a gente já viu que um projeto, para cada 1 dia de planejamento, você elimina 3 dias de retrabalho no projeto. Então, por isso que a gente sempre se preocupa muito no planejamento de um projeto. Então, a gente trouxe aqui para vocês alguns slides para a gente bater um papo, quase um workshop, para a gente poder conhecer um pouquinho mais do que é gerenciamento de projetos. Tá bom, pessoal? Por favor, durante os slides, quem tiver dúvida, levanta a mão, a gente bate um papo. Às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida do outro, e aí a gente tira, esclarece a dúvida de todo mundo. A ideia hoje é que vocês que vieram aqui hoje prestigiar o nosso trabalho, veja o que é o gerenciamento de projetos e saia daqui tendo um entendimento melhor dele. Tá ok, pessoal? Bom, um breve histórico de quem sou eu, afinal de contas, né? Quem é essa pessoa que vos fala aqui na frente. Muitos de vocês me conhecem no dia a dia, mas de repente não sabem do que eu trago aí de background. Então, eu sou pós-graduado em gerência de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, sou especialista em segurança da informação dentro do mundo de TI, e minha experiência hoje está dentro da IBM. Eu sou gerente de projetos globais da IBM, então eu cuido de projetos no mundo inteiro, de forma remota. Um dos papos que a gente vai ter aqui hoje é esse. Então, assim, hoje eu tenho projetos na Ásia, eu tenho projetos nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa como um todo, no Brasil, na América Latina, e eu cuido de tudo isso do escritório. Então, esse é uma das grandes vertentes que a gente tem visto aí de gerenciamento de projetos. Eu também como sou especialista em segurança, já fui Security Officer, chefe de segurança da informação no segmento de varejo aqui no Brasil, uma grande rede varejista. Atuo como professor do MBA em gerência de projetos na FGV, também dou aula de consultoria em segurança na web na Impacta e de pós em segurança também no IPPG, no Instituto Paulista de Pós-Graduação. Também já fui palestrante em alguns eventos como o IDC Brasil, Information Security Business Continuous Conference, palestrante no evento da RSA, da Cisco, e palestrante em mesa redonda no IPPG, com o tema de análise de risco como diferencial para o sucesso da empresa. Bom, vamos ao que interessa, pessoal. O objetivo hoje aqui, então, é introduzir para vocês aí o tema de gerenciamento de projetos, fornecer alguns conceitos e exemplos práticos que eu tenho visto aí nesses 10 anos de carreira gerenciando projetos, apresentar os principais benefícios
estimular o uso das melhores práticas de projeto e incentivar o aprofundamento no tema dentro da organização de vocês. Bom, projeto. O que é projeto? Projeto vem do latim projectum, que significa algo lançado à frente. E segundo o PMI, é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultados exclusivos. A gente já vai falar um pouquinho sobre o que é o PMBOK, que está na sua 5ª edição. Bom, o PMI é um instituto que cuida do gerenciamento de projetos. Ele foi criado em 69 nos Estados Unidos e ele é uma referência mundial na gestão de projetos. A gente tem outras referências, né, na Europa, eles usam o Prince 2, mas mundialmente, e principalmente no mercado americano, é usado o PMI. No Brasil, a gente tem alguns que nós chamamos de capítulos, mas como se fossem algumas filiais do PMI, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, tem espalhado quase pelo Brasil inteiro. Então hoje tem mais de 125 países, com mais de 100 mil afiliados e em franca expansão. O PMI criou uma certificação, então para quem quer realmente se desenvolver na carreira de gerenciamento de projetos e quer uma certificação para garantir, né, que você realmente sabe do que é gerenciar projetos, é o PMP, o Project Management Professional. Então é uma referência de mercado. Às vezes você vai numa entrevista, o que eles pedem é como é que você pode garantir que você tem realmente alguma experiência em gerenciamento de projetos. Então, apresentar a certificação do PMP é uma delas. Bom, e como é que nasce um projeto? Primeiramente, a gente vai falar aqui para frente, mas existem 2 tipos de projeto que eu costumo dividir, os projetos profissionais e os pessoais. Dentro da vida pessoal, a gente desenvolve projetos a qualquer momento, e dentro da vida profissional, como é que nasce um projeto? Dentro das empresas. Então, geralmente nasce primeiro de um pensamento estratégico, ou de uma ideia, de uma necessidade. Pois não. Esse certificado que vocês aqui também é internacional ou não? Não, esse nosso não é brasileiro, mas ele te dá todo um feedback, te dá todo um nível de conhecimento para você fazer a prova do PMP, já que a gente se baseia todo o curso dentro do PMI, dentro da metodologia deles. Então você tem todo o conhecimento necessário para ir fazer a prova do PMP. Tem cursos específicos, não é o nosso foco, tem cursos só para fazer os cursos de preparatório para o PMP. Lá o que eles ensinam são dicas para fazer a prova, pegadinhas da prova. Eu vou até dar um exemplo de uma pegadinha da prova, que eu acho muito interessante, que assim, eu mesmo quando fui fazer, demorei quase 10 minutos para entender. Então, mas durante o decorrer do curso aqui, terminamos, a gente pode... Você pode fazer a prova. Está habilitado para poder fazer a prova. Está habilitado para fazer a prova. Você tem todo o nível de conhecimento necessário para fazer a prova do PMP. Isso. Geralmente, como é uma prova em inglês, aqui no Brasil eles dividem a tela em duas partes, uma em inglês e outra traduzida em português embaixo. Então, para quem não tem o inglês como uma língua dominante, ele consegue te dar a tradução embaixo. Tá? Bom, pessoal, como é que nasce então um projeto? O projeto nasce de uma necessidade, de um pensamento, de uma ideia estratégica, né, das empresas, né, do alto escalão da empresa, gerando estratégias. E essas estratégias, para serem desenvolvidas, ela precisa que seja criado um projeto. Um projeto é uma coisa única, né, inédita, nunca foi criado, então pega-se aquela estratégia, que é aquela ideia, e gera-se um projeto. A gente vai entender com que metodologia ela é usada. E aí dentro das estratégias tem a identificação de quais delas vão virar projetos, e aí nascem sim os projetos. Então eu dividi aqui um pouquinho do que é a gestão estratégica, do que é a gestão de projetos, que é o que a gente vai falar, que é o nosso foco aqui hoje. Ok, pessoal? Bom, como eu disse, eu trouxe alguns exemplos do que são projetos. Na vida profissional, você pode estar desenvolvendo um software, construindo um prédio, organizando uma campanha de saúde, montando uma nova linha de produção, dentre outras necessidades do mundo profissional que a gente conhece. Da vida pessoal, por que eu coloquei aqui vida pessoal? A maioria das pessoas costumam achar que projeto tem a ver só com a vida profissional, só com o trabalho. Isso não é verdade. Inclusive hoje a gente vai falar aqui, no decorrer da nossa apresentação, eu costumo falar muito de um projeto que seria uma viagem para a Disney. Eu gosto disso porque assim, eu já fiz com os amigos, funcionou, e
traz para a gente uma realidade que a gente traz para a nossa vida. Mas, por exemplo, a gente pode estar comprando uma casa, organizando uma festa de casamento, finalizando uma faculdade, arrumando um novo emprego ou montando uma empresa. Tudo isso não existe na sua vida, então como você precisa planejar, você precisa pensar em como vai ser feito, precisa-se de um projeto para isso. Bom, e o que esses eventos, então, têm em comum? Eu separei bem aqui uma viagem de férias da família, a construção de um prédio, como a gente falou, um festival, um evento, um show, o lançamento de um foguete ou uma nova tecnologia. Tudo isso, para que fosse criado, primeiramente surgiu a partir de um projeto. Então fez um projeto, cada um deles com um ciclo de vida diferente. Alguns, a fase de planejamento é muito longa, a execução é muito curta, como é o caso de um evento. Afinal de contas, você passa às vezes um ano fazendo o planejamento de um evento para ele acontecer numa noite única. O lançamento de um foguete também. Então, às vezes a viagem é de 30 dias, então a sua execução do projeto acaba sendo um pouco mais longa. Mas cada um deles precisou-se primeiro ter um projeto. Bom, e aí, que características então em comuns todos esses eventos têm, todos os projetos têm? Então o projeto ele possui parâmetros pré-definidos, ele tem que ter prazo, ele tem que ter um orçamento, tem que ter uma equipe específica, tem que ter qualidade desejada, tem que ter um material e equipamentos envolvidos, tem uma data e fim previstos, senão não é projeto. Então, só para já esclarecer para vocês aqui, projeto tem data, tem de início, tem data de fim. Depois, quando vira a produção, com o desenvolvimento de um software, por exemplo, quando vira a produção já não é mais projeto, então vira o que a gente chama de ongoing, né? É o dia a dia, é só copiar o projeto que foi desenvolvido. O objetivo dele tem que ser claro e definido, tem que ter uma gerência solicitante, o escopo dele é único. Por que o escopo é único? É inédito. Eu vou de novo dando o exemplo de uma viagem para Disney. É óbvio que toda viagem é uma viagem, só que cada viagem é única. São pessoas diferentes, datas diferentes, eventos que ocorrem diferentes. Você pode fazer a mesma viagem 2 vezes para o mesmo lugar, nunca vai ser a mesma viagem. Então, como a gente disse, o escopo é sempre único e inédito. Tem uma sequência clara e lógica das atividades, tem um alinhamento à estratégia da empresa, no caso dos projetos corporativos, e tem uma periodicidade indefinida. Então, o que é um projeto? O projeto ele é progressivamente elaborado e criado para fornecer um produto, serviço ou resultado único, como a gente viu. Mesmo assim, existem problemas em projetos. Eu trouxe alguns exemplos aqui, quem olha muito Facebook deve estar se familiarizando com essas fotos, mas aqui são alguns projetos que não deram muito certo. Uma escada rolante aqui que está indo direto para o teto, a curva da escada ali direto na parede, um poste no meio do portão de entrada do carro e a coluna de sustentação ali que é bem confiável, né? Mas eu trouxe aqui uma outra foto que eu achei interessante, que é a bolsa de uma grife famosa, não vou citar o nome dela aqui, acho que não vem ao caso. Mas por que esse projeto deu errado? Deu errado porque na fase de projeto desenhou-se a bolsa com a pele de animal. E a bolsa, óbvio, não foi um sucesso, porque quem iria comprar uma bolsa de pele de animal? Em vez de usarem uma pele sintética, usaram pele real de um animal. Então um projeto dessa empresa não foi para frente, foi um fracasso de vendas, de produção, enfim, geral, por causa desse detalhe de desenvolvimento do projeto. Bom, por que tudo isso acontece? Mau entendimento dos requisitos, como no caso da bolsa, foi um mau entendimento de um requisito, afinal de contas era uma bolsa de pele, só que não era para ser uma pele de um animal real. Dificuldade de estimar e cumprir prazos, esse eu costumo dizer que é o pior problema de projeto, seria cumprir prazos. Dificilmente a gente consegue entregar um projeto dentro do prazo, e a gente vai ver por quê. Dificuldade para estimar e controlar os custos, ou seja, obviamente estourou o prazo, estoura-se o orçamento, estoura-se o custo do projeto. Padrão de qualidade inviável para o cenário, ou seja, às vezes você só tem dinheiro para comprar
um Celta, mas você está querendo uma BMW. Então, o cenário não condiz com a sua realidade. E também, muitas mudanças não controladas. Isso é o que mais acontece para a gente que gerencia projetos, mudanças não controladas. Porque o cliente, quem pede o projeto, quem patrocina, quem banca o projeto, ele pede uma coisa e durante a fase do projeto pede muita mudança. Isso acontece muito em desenvolvimento de software. A gente que trabalha com TI vê muito isso. Mas em geral o que acontece é, o cliente pede muita mudança que não estava no escopo original, e aí isso gera custo, isso gera retrabalho, isso gera estouro de prazo. Imprevistos sem margem de manobra, às vezes algum imprevisto assim, olha, no caso de um show que vai acontecer essa noite, tem que ser essa noite. E aí acontece, como a gente já viu por aí, às vezes o palco cai, uma queda de energia e não foi previsto um gerador de energia. Então, previstos que não têm margem de manobra também prejudicam muitos projetos. Problemas na aquisição de peças. Então, assim, isso eu vejo muito em montadora, projetos que quem trabalha com projeto em montadora tem muito problema com a aquisição de peças de carro, por exemplo. E problemas de comunicação. A gente sabe que a missão principal de um gerente de projetos é saber se comunicar. A falta de comunicação ou a comunicação errada de um projeto é o que gera a grande maioria dos problemas que a gente vê em projeto. Eu li hoje ou ontem que 90% do tempo de um gerente de projetos é gasto com comunicação. Ele se comunica em todas as fases do projeto, na fase de iniciação, na fase de planejamento, na fase de execução, em todas as fases do projeto ele está sempre se comunicando. Bom, como é que a gente controla esse caos? Com sucesso através de técnicas de gerenciamento. Ou seja, foi daí que em 69 o PMI criou-se metodologias, técnicas, áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos para se criar um caminho único para se gerenciar projetos. Em 69, na verdade, a área que mais usava projeto e que foi o alicerce de todo o gerenciamento de projetos, toda a criação, foi a área de construção civil. Foi a primeira área que desenvolveu usou e desenvolveu essa metodologia de gerenciamento de projetos, porque ela precisava ter uma metodologia. Então, assim, tanto para agilizar, então, enquanto o cara pintava uma parede, o outro já lixava a outra. Então, isso criou-se uma sequência, processos e, enfim, a metodologia. E aí, a gente tem aqui, eu trouxe aqui algumas das áreas de gerenciamento de projetos: escopo, tempo, custo, qualidade, comunicação, integração, riscos, aquisições e recursos humanos. Todas essas áreas de conhecimento do PMI, que o PMI criou, ela navega durante a fase de iniciação, planejamento, execução, encerramento e durante tudo isso, monitoramento e controle dos projetos. Então, tem uma mescla aí de áreas de conhecimento com os processos de um projeto. Então aqui eu trouxe para vocês para a gente ver como é que se inicia um projeto. Aqui na fase de iniciação, a gente vê que é a fase onde a gente trabalha mais, né, com o processo de iniciação, ou seja, documentação inicial do projeto, criação do escopo, do que o cliente quer, o que o cliente deseja, qual o orçamento do cliente. Tudo isso a gente levanta na fase de iniciação e logo em seguida a gente já começa aqui a fase de planejamento, ou seja, nós vamos planejar o que vai ser feito do projeto. Como é que ele vai iniciar, como é que ele vai se seguir, como é que a gente vai criar os baselines ou as linhas de base de cada uma das 10 áreas de conhecimento do PMI, de escopo, tempo e custo. A gente cria baselines de cada um deles para aqui na fase de execução a gente poder executar o projeto de acordo com o que foi planejado ou tentar não fugir do escopo, do tempo e do prazo que foi planejado primeiramente. Por isso que aqui eu disse para vocês, a gente planeja tudo aquilo que o cliente pediu e durante essa fase, entre a fase de planejamento e de execução, o que acontece? Acontece aquelas mudanças que o cliente pede, mudanças do escopo, mudança de prazo, mudança de tempo, mudança do custo, e aí isso atrapalha todo um projeto.
Eu costumo dizer para os meus clientes, quando eles pedem uma mudança muito radical, que ela vai ser feita como um escopo adicional do projeto, para não mexer no escopo primário. Mas nem sempre eu consigo. Nem sempre se consegue essa mudança. E aqui, a fase de encerramento. A gente vê que logo no finalzinho a gente começa a fase de encerramento para ir acabar o projeto. A gente vai falar cada uma dessas fases dentro das áreas de conhecimento do PMI para ficar um pouco mais claro para vocês. Mas dúvidas até aí, pessoal? Não? Beleza. Bom, como é que então, conhecendo tudo isso que a gente já viu, a gente se torna um gerente de projetos? Né? O que você sabe sobre gestão de projetos? Você precisa necessariamente conhecer tecnicamente aquilo que você vai gerenciar? Você tem experiência prática naquilo que você está gerenciando? Quando eu fiz o meu MBA, meu professor fazia uma pergunta em sala de aula. Duvido que aqui tenha alguém que seja engenheiro naval. Então ele perguntava assim, se chegasse para você um projeto de construção de um submarino, você tendo todos os conhecimentos de gestão de projetos, você conseguiria gerenciar um projeto da construção de um submarino? Aí a turma ficou um pouco dividida entre metade sim, metade não, mas a verdade é que sim. Você não precisa ter necessariamente conhecimento técnico daquilo que você está executando, desde que você seja um ótimo gerente de projetos. Porque o que você tem que controlar é o escopo, é o tempo, é o custo, é o recurso humano, a comunicação do projeto. Claro que para isso você tem que ter ótimos engenheiros navais do lado, para você saber, como gerente de projetos, extrair o melhor deles, tudo aquilo que é necessário para o cara poder gerenciar o projeto da melhor forma. Então, respondendo a pergunta, você precisa ter conhecimento técnico do assunto? Não necessariamente. Claro que no início, durante a fase do projeto, você acaba aprendendo alguma coisa. Mas não é necessário, tá, pessoal? E a experiência prática, só em gestão de projetos. Afinal de contas, é claro que ajuda, né? Se você já vem de uma área que você já era um bom técnico, um bom engenheiro, um bom analista, claro que você vai ser um bom gerente de projetos, mas não necessariamente, porque são qualidades, são necessidades diferentes para executar e para se gerenciar um projeto. Então, a gente vai falar dentro de cada um deles um pouquinho. Bom, então vamos exercitar aqui rapidinho, vou pedir para vocês pensarem que pontos fortes, que pontos fracos um gerente de projetos tem que ter, ou deveria ter, para se gerenciar um projeto. Que qualidades, que perfil um gerente de projetos deveria ter. A gente já falou de comunicação, né? Saber se comunicar. E segundo o marqueteiro Duda Mendonça, comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende. Então, às vezes a gente fala alguma coisa, fala pra caramba e acha que o outro entendeu. E o outro lado não entendeu aquela mensagem que você queria passar. Então, eu sempre me preocupo, ou tento me preocupar, na hora de passar uma informação, se a outra pessoa entendeu aquilo que eu quis dizer. Porque senão não adiantou nada. Então, eu geralmente no final de quando eu estou fazendo, ainda mais no meu caso, que eu faço reuniões por conference call, por teleconferência, desses projetos globais, a maioria das conferências são em inglês ou às vezes em espanhol aqui na América Latina. E é claro que assim, não é a nossa primeira língua. Então, para quem não tem o domínio da língua inglesa dentro de uma mentalidade americana, né, daquele jeito americano de se falar, às vezes eu falo alguma coisa e eu vejo que o americano não entendeu, porque eu disse do jeito brasileiro e não do jeito americano. Eu estava essa semana num call, por exemplo, com o pessoal de Nova York. O que aconteceu? Eu estava do jeito brasileiro, aquele jeitinho nosso, preocupado em pedir para outra pessoa fazer uma atividade, explicando o porquê da necessidade, dando todo aquele rodeio para explicar por quê. Porque aqui no Brasil a gente tem esse hábito de, na hora de pedir um favor, na hora de pedir alguma coisa para alguém, explicar o porquê. Olha, eu preciso da sua ajuda, veja bem. E o americano me cortou e falou assim, Eric, o que você precisa? Eu falei, eu preciso da atividade tal, tal e tal. Ok, daqui a 2 dias estará pronta, eu te aviso. Simples assim. Depois outra pessoa até comentou, no final depois da reunião comentou comigo, falou, cara, americano, ainda mais nova-iorquino, é assim, papo, pede, faz, acabou e próximo. Eles não têm tempo para ficar batendo papo, para ficar explicando. Então, às vezes, entender a qualidade, o jeito da outra pessoa, a forma de você se comunicar
Isso às vezes pode ter sido uma falha de planejamento da comunicação. Talvez se eu tivesse planejado antes como me comunicar com um nova-iorquino, eu não teria cometido esses erros. Então isso é muito interessante trazer para vocês. Bom, espero que vocês tenham pensado um pouquinho nas qualidades, vamos ver elas aqui. O que um gerente de projetos deve ser? Proativo, tentar novas ideias, ser perseverante, orientado a objetivos, comunicativo, motivador, organizado, saber priorizar, sensível a pessoas e situações, facilitador, treinador, eu podia ter colocado psicólogo ali, inovador, ser um bom ouvinte, planejar bem, ser decisivo, ter autoconfiança, ter poder de persuasão, entusiasta, energético, criativo, saber delegar, e etc, e etc, e etc. Vocês veem aqui que em momento algum eu trouxe uma qualidade técnica de analista, de um desenvolvedor. São qualidades que se você não tem ou se você não desenvolver como gerente de projetos, você tende a falhar. Por quê? Eu já passei por algumas situações, pessoal, do seguinte, eu costumo dizer que cada cabeça é um mundo, né? Com seus problemas, com suas situações de vida. E dentro de um projeto, o seu recurso, aquele cara que está executando o seu projeto, ele traz tudo isso da vida dele. Então ele traz um problema de família, ele traz uma briga com o marido, com a esposa, com o filho doente, ele traz isso para o dia a dia de projetos. E você tem que saber lidar com isso. Quantas e quantas vezes eu tive que lidar com um analista e ele xinga o cliente, reclama do cliente, acha que o cliente é burro, que isso, que aquilo. Primeiro, eu digo para ele, a primeira coisa que eu sempre digo é assim, se o cliente soubesse resolver sozinho, ele não precisava da gente. Né? Então é óbvio que o cliente tem uma deficiência em executar, em criar, em planejar, em gerenciar alguma coisa. Senão ele não tinha chamado a gente para fazer esse papel. Eu já tive problemas, por exemplo, pessoal, de um engenheiro não querer executar uma atividade, não vai executar, eu não vou nesse cliente, eu não falo mais com esse cliente, e você tem que saber ser psicólogo nessa hora. Então, todas essas qualidades, ou a grande maioria delas, você precisa ou ter com você ou desenvolver para você ser um bom gerente de projetos. E olha que até aqui a gente não usou uma metodologia, a gente não usou uma área de conhecimento ainda de gerenciamento de projetos. Aqui são só qualidades que um gerente de projetos precisa ter para desenvolver a carreira de gerenciamento de projetos. Bom, um outro passo importante de gerenciamento de projetos são os stakeholders, ou seja, todas as partes interessadas, todos os envolvidos num projeto, direta e indiretamente. Diretamente, a gente tem aqui, em grande parte, a empresa executora, a empresa que te contrata, ou a empresa que você trabalha, que pede um projeto para você, o sponsor, que é a pessoa do dinheiro, a pessoa que está bancando financeiramente o projeto, o cliente, o time do projeto que eu acabei colocando e o gerente do projeto. Esses são os stakeholders diretos de um projeto. Tem os indiretos. Como eu disse, o marido, a esposa, o filho, a mãe, quem mais? O cachorro. São stakeholders indiretos. O governo, com as suas leis. O stakeholder indireto do nosso evento foi a passeada de terça-feira passada, que a gente teve que cancelar o evento, né, jogar para hoje, porque não, querendo ou não, ele é um stakeholder do projeto e ele forçosamente teve que fazer com que a gente cancelasse o evento, postergasse ele. Por que esses outros stakeholders indiretos têm que ser mapeados por um gerente de projetos? Porque eu vou dar um exemplo perigoso, mas eu vou citar, do universo feminino. Você vai iniciar um projeto geralmente vou dar um exemplo de 1 ano de duração o projeto. E aí, parte do time é aquela menina ou até o rapaz que vai casar. E aí, o casamento é bem no meio do projeto. Você tem que considerar o afastamento daquele recurso do seu projeto por um período. Ou às vezes é uma esposa que acabou de casar, que pode engravidar,
está em vias de engravidar, e é sério, pessoal. Às vezes você, durante a entrevista, no início, na fase de iniciação do projeto, que você tem que bater um papo com os stakeholders, você tem que tirar isso dela. Ah não, realmente eu tenho interesse de engravidar, estou tentando engravidar com meu marido. Você tem que planejar, por favor, não colocar ela no projeto. Mas você tem que planejar, na fase de planejamento, que ela vai sair do projeto em um determinado momento. Ela vai faltar alguns dias do projeto, porque gravidez tem problemas de saúde. Minha esposa foi um grande caso disso, para quem conhece. Então, assim, até para mim, como stakeholder do projeto, eu posso ter que me ausentar do projeto em algum período, porque pode ter algum problema de saúde, ou o neném vai nascer. Então você tem que já planejar a substituição daquela parte interessada, daquele stakeholder, com antecedência, para quando chegar a data, você fazer a transição sem nenhum impacto no seu projeto. Então vamos lá. Vamos falar agora do técnico da coisa. As áreas de conhecimento do PMI. O PMBOK, pessoal, é o livro de gerenciamento de projetos. É um livro criado pelo PMI que traz toda a metodologia. Ajudando a responder a sua pergunta, esse livro, que está na 5ª edição, vai sair a 6ª agora no final do ano, é um livro desta grossura, desse tamanho. Ele te ajuda também a estudar, porque, afinal de contas, a prova do PMP são todas essas áreas de conhecimento com seus processos, suas fases. Todo em inglês ainda. Mas tem em português. Eu tenho a versão 4 dele em português em casa. Eu não sei se a 5 se a 5 já tem em português. Aí eu não me atualizei, eu não sei te dizer. Mas vamos lá, pessoal, vamos conhecer um pouquinho do que é escopo, tempo e custo. Então, o PMI foi lá em 69 e desenvolveu essas... Eram 9, e eu deixei em vermelho a 10ª área, porque ela só surgiu agora na 5ª edição, que são as partes interessadas. Então, quais são as áreas de conhecimento que um gerente de projetos precisa ter para gerenciar um projeto? Estou respondendo aquela pergunta lá no início, quando o gerente do projeto está sentadinho na mesa dele, e todo mundo que passa acha que ele está fazendo nada, ele está planejando o escopo, o tempo do projeto, o custo, os recursos humanos, comunicação, partes interessadas que antes estavam dentro de recursos humanos, qualidade, riscos, aquisições e integração. Então essas são as áreas, pessoal, que o gerente de projetos precisa estudar, aprender, e ele vai lidar com cada uma delas em todas aquelas fases de iniciação, de planejamento, de execução, de monitoramento e controle e de encerramento. Eu deixei aqui do lado, depois como vocês vão receber a apresentação por e-mail, eu deixei aqui do lado algumas das atividades, não sendo só essas, mas cada uma das atividades que cada uma das áreas compreende. Então, o escopo, você faz o planejamento, a definição, o que a gente chama de WBS, que é um organograma das atividades, verificação e controle de cada uma do escopo do projeto. O que é o escopo? É o que é o projeto. Vou entrar depois no detalhe de cada um deles aqui para a gente, mas tempo é a definição, é o sequenciamento, é a estimativa de recursos e duração, o desenvolvimento de programação e controle veio copiado 2 vezes programação aqui, pessoal. Mas programação e controle do projeto, a estimativa, o orçamento e o controle dos custos do projeto em cada uma das atividades, planejamento de recursos humanos, o planejamento, a alocação do recurso humano, o desenvolvimento e o gerenciamento da equipe, que afinal de contas, num projeto muito longo, você tem que desenvolver a equipe. Às vezes um membro da equipe não vai com a cara do outro, ou gera-se conflito e você precisa lidar com eles. Na comunicação, planejar, distribuir e criar os relatórios que serão usados na comunicação do projeto. Nas partes interessadas, gerenciar os stakeholders. Então aqui a gente vai mapear cada um deles, os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, o que eles têm para agregar, o que eles têm que ser desenvolvidos dentro do projeto. Dentro da qualidade, planejar a qualidade, a execução e o controle para garantir a qualidade do projeto. Dentro de riscos, o planejamento, identificação, a análise qualitativa e quantitativa e respostas ao controle de riscos e controle dos riscos. Dentro de aquisições, compra de material, aquisição de mão de obra ou de matéria-prima. Integração, integrar todas essas outras 9 áreas
dentro do que é, de uma forma única e linear de projetos. Dúvidas até aí, pessoal? Beleza. Bom, então vamos lá. Agora eu vou entrar em detalhes um pouquinho do que cada uma daquelas 10 áreas são. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, do gerenciamento de escopo. O que acontece muito? O que o cliente explicou que ele quer, né, o escopo do que ele quer, e aí é como você entendeu. Como o gerente de projetos entendeu o projeto. Como o analista projetou o projeto. Como o programador codificou o projeto. Como que o consultor descreveu para o cliente final que seria o projeto. Como foi documentado, ou seja, nenhuma documentação do projeto. O que foi instalado no projeto, só uma cordinha aqui. Como foi cobrado, geralmente cobra-se uma fortuna no projeto, né, para um simples balanço, um parque de diversões, uma montanha-russa. Como que ele foi suportado, ou seja, depois que o projeto é entregue, né, como é que você suporta aquele projeto e o que o cliente realmente queria. Era só um pneuzinho para ele se balançar. Então, atenção ao escopo, dentro da fase de planejamento é muito importante. Eu costumo pegar 3 itens muito importantes no planejamento de escopo, que é as premissas e restrições, né, do projeto e o escopo não incluído. O que são premissas? Premissas é tudo aquilo que pode ter no projeto. E restrição é tudo aquilo que deve ter no projeto. E qual é a diferença disso? Num projeto, por exemplo, a gente viu aqui de uma festa de casamento. Pode ser que chova no dia do casamento. E se o casamento for numa área aberta, pode chover nos convidados, né? Então, o que eu costumo dar como exemplo? O que você faria para esse pódio? Pódio, como eu disse, é tudo aquilo que você não tem domínio sobre ele. Ele pode acontecer ou não, independente da sua vontade. Né? Pode ter uma manifestação e a gente tem que cancelar, pode chover e molhar os convidados. Então, tudo aquilo que pode, quando o cliente te manda o escopo do que ele quer, eu costumo pegar uma canetinha, aquela canetinha no micolo, e marcar todas as frases que tem a palavra pode. Porque dali eu já começo a separar tudo que pode acontecer. Isso é o primeiro, é o planejamento inicial do escopo. E tudo que deve ter? Tudo que deve ter é aquilo que você sabe que vai acontecer, tudo aquilo que você quer que aconteça. Então, por exemplo, tudo que você está restrito a ela. Então, por exemplo, o orçamento do seu projeto é uma restrição. Por exemplo, numa viagem para Disney, eu tenho 10 mil reais para gastar. Então é uma restrição, eu não posso gastar mais do que 10 mil reais. Eu não devo gastar mais do que 10 mil reais. Então tudo aquilo que deve acontecer... Então, por exemplo, você pode então dizer o seguinte, deve ter, no caso de uma festa, 50 mesas, com 4 cadeiras, porque vão ter, no mínimo, eu convidei 250, vão ter 200 convidados. Então deve ter 50 mesas, por exemplo. Então isso é um exemplo do que deve. Também, de novo, quando eu pego o documento de pedido do cliente, do escopo, eu marco todas as palavras deve, porque dali eu já tiro um planejamento inicial das minhas restrições do projeto. E uma coisa interessante que a gente vai ver em riscos, pessoal, todos os seus podes são riscos, porque como pode acontecer, você já pode separar aquilo para a sua lista de riscos iniciais. Porque pode acontecer. Então você já tem que se prevenir para aquilo e responder ao risco. A gente vai ver aqui em detalhes. Dúvidas até aí, pessoal? Maravilha. Então, gerenciamento de tempo. Gerenciamento de tempo, a gente pega todo o escopo e vai agora colocar eles em atividades. Quais são as atividades que eu preciso realizar para desenvolver aquele escopo? Então, no caso de uma viagem, eu preciso comprar a passagem, tirar meu visto, meu passaporte, tudo isso são atividades de um projeto. No caso da Disney, esse exemplo da Disney, aluguel de carro, e aí eu tenho que olhar minha restrição, se está dentro do que eu posso pagar, que hotel eu vou ficar, tudo isso são as atividades de um projeto. A gente começa montando um organograma com as atividades macro de cada uma dessas necessidades que a gente vai executar dentro da linha do tempo. E a gente vai separar elas, já criando os caminhos de cada uma das atividades. Qual é a primeira atividade, qual é a segunda atividade, qual é a terceira. E uma coisa interessante, quando você começa a detalhar
as atividades. Então, essa atividade tirar visto. Aí você vai lá olhar seu passaporte já venceu. Opa, então quer dizer que eu tenho que renovar o meu passaporte. Isso não estava no escopo inicial do meu projeto, mas eu tenho a atividade de renovar passaporte. E aí tem um custo atrelado a isso. Será que o custo está dentro dos meus 10 mil? Será que não? Será que eu preciso de um custo adicional para isso? Então, uma coisa vai ligando a outra. Quando você você vai alugar o carro, que carro eu vou alugar quando chegar lá? Um que caiba a todo mundo? Quantas pessoas estão envolvidas na minha viagem? No meu exemplo, a gente falhou. Quem está aqui lembra muito bem, a gente alugou um carro pequeno, fizemos uma viagem de Miami a Orlando com as malas no colo, porque a gente não alugou um carro com um porta-malas grande. Obviamente, nós não pensamos, nós não paramos para planejar quantas pessoas estavam indo, quantas malas cada um estava levando, qual o tamanho de cada mala e qual o tamanho do porta-malas do carro que a gente estava alugando. A gente simplesmente olhou o custo do aluguel do carro mais barato. Então, outros fatores não foram levados em consideração. O tempo. Quanto tempo a gente vai ficar na Disney, nos Estados Unidos? 10 dias? Então, o que eu vou fazer nesses 10 dias? Eu preciso sequenciar as atividades que serão realizadas dentro desses 10 dias. Aonde eu vou nesses 10 dias? O que eu vou fazer? O que eu vou visitar nesses 10 dias? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, gerenciamento de tempo inclui todos os processos de iniciação, planejamento, execução, controle e monitoração e encerramento para a fase de tempo. Então, vocês conseguem entender que eu pego todo aquele mapa de processos e eu uso eles dentro do escopo, agora eu uso ele dentro do tempo e depois dentro dos meus custos. E aí eu começo a levantar custo de cada uma daquelas atividades que eu defini. Renovação de passaporte, para tirar o visto, o custo do hotel, alimentação, onde eu vou comer, quanto eu tenho para gastar por dia, quanto é a entrada do parque, quanto é o estacionamento do parque da Disney. Então tudo isso eu preciso colocar na minha planilha de custos, agora que eu já defini as atividades. E aí, pode ser que você faça todo o custo de cada uma daquelas atividades e você extrapole os 10 mil. Então, de repente, você precisa voltar no seu planejamento de tempo e retirar alguma atividade. Então, se eu ia em 5 parques, eu só vou em 4. Está em volta de 100, 100, tem alguns pacotes, mas tem 100, 130 dólares cada parque. Então, pode ser que eu não possa mais ir nos 6 parques iniciais que eu tinha planejado, eu só vou em 5. Então, por causa do meu custo, eu já voltei e tive que rever o meu tempo e o meu escopo. E aí eu vou em qualidade. Aí, em qualidade, eu preciso elencar, dentro daquelas atividades, como é que eu garanto a qualidade daquilo? Então, como é que eu garanto a qualidade do carro que eu vou alugar? Como é que eu garanto a qualidade do hotel que eu vou ficar? Como é que eu garanto a qualidade do dia que eu vou passar num parque da Disney? Como é que eu garanto a qualidade da empresa aérea que vai me prover o transporte até lá? Eu vou dar um exemplo da última vez que eu fui. Eu peguei uma das últimas cadeiras para poder estar perto dos meus familiares e o meu sobrinho só come frango, ele não come carne. E nas últimas cadeiras, como a maioria pediu carne no início, não teve frango, pediram frango no início e não teve frango para o final. Então, assim, eu preciso medir essa qualidade. Então eu crio, de novo, baselines, linhas de base, do que eu quero que seja a qualidade para o meu projeto. E durante a fase de execução, eu vou olhando, eu vou ali gerenciando todos aqueles pontos de qualidade que eu mapeei, se eles estão sendo atendidos dentro da minha expectativa de qualidade. E eu vou gerando, e aí voltando para o lado profissional, eu gero relatórios daquilo que eu quero que seja a minha qualidade. E eu vou dando reportes para as pessoas, para os stakeholders envolvidos. Aí eu aprendi uma coisa que vai lá para o finalzinho do projeto, que são lições aprendidas. Se você tem uma restrição alimentar, você precisa avisar a companhia aérea com antecedência, para ela separar a sua comida. Então, isso já virou uma lição aprendida para a próxima viagem. Dúvidas até aí, pessoal? A gente está indo até um pouquinho mais rápido do que eu planejei. Comunicações. Como eu disse, gerenciamento de comunicações é o mais importante de todo o projeto.
E como eu disse também, 90% do tempo de um gerente de projetos ele está se comunicando. Por quê? Se eu fizer uma boa comunicação do escopo, do tempo do projeto, do custo do projeto, do que está acontecendo durante a fase de execução, eu garanto que eu não vou ter reclamações no final do projeto. O que eu costumo fazer na minha vida profissional? Eu geralmente separo, quando é um projeto muito longo, muito extenso, de um ano, eu faço reuniões quinzenais com o cliente e semanais com a minha equipe. Então toda sexta de manhã eu junto a equipe, seja num call, se são pessoas que estão remotamente alocadas, ou se é presencial, eu reservo uma sala lá na empresa e eu chamo todo mundo numa sexta de manhã para tomar um café, bater um papo e entender como está a atividade de cada um deles. Como foi aquela semana? O que aconteceu naquela semana? O que eles tiveram de projeto? O que eles tiveram de problema? De necessidades? Porque se alguma coisa sair atrasada, eu estou no máximo uma semana atrasado no meu projeto. E eu tenho tempo de corrigir. Um problema de alguma comunicação falha, eu vou lá e corrijo. Né? Algum problema de conflito dentro do projeto, eu consigo corrigir rapidamente. E aí eu tenho quinzenalmente uma reunião com o meu cliente, onde eu atualizo ele de como está o projeto, por um call também, uma reunião presencial e por relatórios. Que aí eu defino com ele lá no início, na fase de planejamento, qual a periodicidade que ele quer receber relatórios do projeto. Então, de novo, pessoal, comunicação. Comunicar nunca é demais. É melhor... Eu tenho um conflito com a minha esposa, que às vezes eu faço perguntas óbvias para ela, e ela me responde assim, é óbvio, você não está vendo? Eu falei, eu tô, mas eu prefiro te perguntar e você falando que é, do que eu fazer algo que não era para ser feito. E isso é um vício de gerente de projetos. Eu cometo essa gafe na minha vida pessoal porque eu pergunto coisas óbvias. O homem já pergunta coisa óbvia, né? Na minha vida pessoal, então, eu prefiro cometer esse erro do que fazer alguma coisa, você não era para fazer isso. Você não tinha visto? Então, assim, eu prefiro pecar pelo excesso. E eu faço isso na vida profissional quanto na vida pessoal. Partes interessadas. Então, como a gente viu, são os stakeholders, é um termo mais usado, né, um termo em inglês, mas aqui pra gente, no Brasil, a gente chama de partes interessadas. São todos os envolvidos. Essa área, até o ano passado, ela estava dentro de recursos humanos. Só que, como se desenvolveu muito, a necessidade de gerenciar as partes interessadas cresceu bastante, a gente acabou, o PMI acabou separando ela, segregando ela e criando toda uma metodologia, toda uma linha de processos só para stakeholder, para partes interessadas. Então, a gente primeiro mapeia todos eles, né, todo mundo, e aí brainstorming, a gente joga na mesa mesmo, todas as pessoas que a gente imagina que possam ser envolvidos direta e indiretamente no projeto, projetos da área de saúde, toda a linha do governo, o que a gente pode ter de leis e necessidades especiais que a gente no dia a dia não está acostumado. Como disseram, o cachorro às vezes é um stakeholder, porque no meu caso, se meu cachorro ficar doente, eu vou faltar ao trabalho para levar ele no veterinário. Apesar de eu ter amigos veterinários, mas eu levo ele no veterinário. Então, para mim, meu filho é um stakeholder, a minha esposa é um stakeholder. Então, todo mundo... Eu vou dar um exemplo até que eu pensei aqui agora. A minha mãe está com uma doença e eu tenho ido frequentemente no Rio visitá-la. Não estava até 6 meses atrás, isso não estava no meu planejamento. Então, isso acaba afetando também. Então, por mais que o meu projeto esteja em andamento, já tenha começado, eu preciso sim voltar sempre em cada uma das áreas, escopo, tempo, custo, recursos humanos, e replanejar tudo se for o caso. Então, uma necessidade que você não tinha mapeado no início do projeto, ela pode nascer durante as fases do projeto e você ter que ir lá e reescrever. Eu até escutei um comentário uma vez assim, mas você não viu isso antes? Não. No caso de doença, você não vê antes. Ela acontece de repente e você precisa replanejar. Então, partes interessadas, pessoal, é isso. Todos os envolvidos, direto e indiretamente, você precisa mapeá-los, levantar seus pontos fortes, levantar seus pontos fracos, saber trabalhar com cada um deles, né? Se planejar para cada um deles caso aconteça,
É mais ou menos, eu costumo dar o exemplo daquele do Big Brother lá, que antes do Big Brother aparece os participantes, né, na televisão. Eu gosto de briga, eu quero aparecer. Então aquilo ali já é um mapeamento que a Globo faz para saber quem ele vai jogar contra quem, para dar audiência para ela. Então a gente tem que fazer mais ou menos a mesma coisa. E em recursos humanos, separando de partes interessadas, é o recurso humano em si. O que a gente tem que avaliar aqui? No caso de empresa, no caso de colaboradores, na grande parte das vezes, os colaboradores não estão não respondem para você diretamente. Eles estão ligados a alguma área operacional que para aquele projeto específico você vai precisar. No caso de um laboratório, eu posso precisar de um engenheiro químico, de um especialista. É engenheiro, Silvia? Químico? Né? Por quê? Para uma empresa farmacêutica, se eu precisar de um projeto para desenvolver um novo remédio, é um engenheiro químico? Farmacêutico. Farmacêutico, desculpa. Para não cometer erros aqui, pessoal. Mas eu preciso de um farmacêutico. Ele não fica parado lá na salinha dele, esperando um dia que vai surgir um projeto de um novo remédio, para ele poder trabalhar. Ele está lá na área operacional dele, fazendo o dia a dia dele. E aí, quando eu planejo um novo projeto, eu vou lá no gerente funcional dele e mostro o meu plano, né, de projeto, com todas as atividades, e em que fase do projeto eu vou precisar daquele recurso. Então, eu preciso mapear se aquele recurso vai estar de férias, se não vai estar de férias, se o gerente funcional dele libera ele naquele período. Então, toda essa parte de gerenciamento de recursos humanos, eu preciso fazer aqui, né, dentro dos processos que a gente vê no dia a dia do gerenciamento de projetos. Gerenciamento de riscos. Eu não sei se é erroneamente, mas a gente costuma chamar muito de análise de riscos. Eu gosto de falar que é gerenciamento de riscos porque análise é uma das fases de um gerenciamento de riscos. Dentro de riscos, a gente tem que planejar o risco do projeto, a gente tem que identificar todos os riscos, e aí, de novo, como é que você faz isso? Além de várias técnicas, como o brainstorming, você chama todos os recursos do projeto para uma reunião, e aí vamos conversar, e põe na mesa tudo aquilo que você imagina que seja um risco. Mesmo aquilo que pode não ser um risco, coloca na mesa, mas você precisa identificar todo e qualquer tipo de risco para o seu projeto. Depois você vai analisar quais daqueles riscos são riscos necessários, são riscos importantes e que podem acontecer no projeto. E aí você vai responder aos riscos, aqueles riscos analisados. E aí são dois tipos de resposta. Resposta preventiva e uma resposta reativa. A resposta preventiva é a resposta do que eu faço para não acontecer o risco. E a reativa é o que eu faço quando o risco acontece, se ele se torna um fato. E depois eu controlo, eu vou monitorar e controlar o risco durante todo o projeto para poder saber se ele mudou ou não. Eu vou dar um exemplo que eu costumo dar em sala de aula, que fica claro para todo mundo. Eu gosto de usar o exemplo de seguro para carro. Porque todo mundo que tem carro faz o seguro para carro. Então você vai lá, quais as análises que você faz para poder fazer um seguro de um carro ou não? Se ele vai ser roubado, se ele vai colidir, se ele vai pegar fogo. E quando você pede uma proposta lá na seguradora, vocês podem ver que ela só tem uma validade de 15 dias, porque a cada 15 dias as delegacias atualizam o fluxo de roubo de carros para as operadoras de seguro. E aí ela sabe aquele percentual de roubo daquele determinado carro. E ela coloca, né, vou dar um exemplo, 10% de um Celta é roubado em São Paulo, ou na Vila Mariana, onde você mora, e onde você trabalha, por exemplo. Então ele pega aquela trajetória, por isso que eles fazem aquelas perguntas, né, se você vai para o trabalho, se você vai para a faculdade, porque ele faz aquela trajetória e vê o índice de roubo de carros naquele trajeto. E ele vai te dizer, olha, quando são 10% de roubo de carro, eles sabem que 10% dos carros segurados eles vão ter que pagar. Então você paga, na verdade, a franquia, o valor do seu seguro, para pagar os 10 carros que vão ser roubados, os 10% de carros que vão ser roubados. E mais, a taxa administrativa, taxa de manutenção da empresa é embutida ali e sai o valor do seu carro, o seguro do seu carro. E quais são as respostas que a gente faz quando a gente vai fazer o seguro de carro?
Preventivamente, se eu vou fazer o seguro ou não, se vale a pena ou não. E reativamente, se um incêndio, uma colisão, um roubo acontecer, o que eu faço? Ligo para quem? Né? Ligo para o meu corretor de seguros, eu ligo para a seguradora, o que eu faço quando acontece o risco? E eu vou controlando. No caso das seguradoras, elas vão controlando quinzenalmente o percentual de roubo do carro. E é isso que o gerente de projetos tem que fazer durante toda a fase de planejamento e de execução e encerramento do projeto. Monitorar todos aqueles riscos para saber se eles estão acontecendo ou não. Então, por que construção civil, geralmente uma construção de um prédio novo só começa depois de janeiro? Porque passa a fase de estiagem, de chuva, e aí eles podem começar sem parar aquela fase de escavação e tudo do alicerce do prédio, sem ter que parar por causa da chuva. Então, geralmente, uma obra começa depois do período de chuvas. Podem reparar. Então, tudo isso já são respostas que eles têm de riscos na fase de construção de prédios. E aí eu coloquei aqui o nosso Indiana Jones, né? Uma coisa que a gente não deve fazer é, durante o projeto, não se preocupar porque ele vai pensar em algo. Então, o risco já aconteceu e aí você sai correndo para pensar no que fazer. Se você tivesse planejado todos os riscos antes, isso não teria acontecido. Por fim, gerenciamento de aquisições. Gerenciamento de aquisições diz respeito a tudo que você vai comprar ou adquirir para o seu projeto. No caso de uma construção, aquela betoneira ou aquela caçamba de lixo, tudo aquilo que você precisa contratar para poder executar o seu projeto. Ou às vezes, na fase do seu projeto, na fase de desenvolvimento, você vai contratar uma empresa terceira para poder fazer uma parte do seu executar uma parte do projeto, então você tem que contratar. Então, o gerenciamento de aquisições diz respeito à aquisição de produtos, serviços e contratos que você precisa ter durante toda a fase do projeto. Então, você, de novo, planeja, você vê se a cotação dos seus fornecedores está dentro do seu escopo, se atendem no seu escopo, se está dentro do seu custo, se eles vão poder atender dentro do tempo do seu projeto. E aí você precisa então, gerenciar tudo isso. E integração, né, que é o último das 10 áreas de conhecimento. Essa é a fase que você integra cada das outras 9 áreas de conhecimento. Então aqui você aprende como pegar o escopo, o tempo, o custo, qualidade, comunicação, recursos humanos, partes interessadas e aquisições, como é que você junta tudo aquilo num projeto único e apresenta de forma única um projeto. Então você tem plano, quando você vai fazer o planejamento de cada uma dessas áreas, você tem plano de escopo, de tempo, de custo, depois você tem o planejamento do projeto, que é a fase de integração, onde você integra todos eles e garante que o escopo, o tempo, o custo estão alinhados. Porque senão, você pode ter um tempo de uma atividade que você não estava no seu escopo. Então, para que você está fazendo ela? Para que você está tendo um custo dela? Ou você não planejou o custo daquela atividade. E aí, quando você vai apresentar para o seu sponsor do projeto, vai emitir um relatório, você estourou o seu orçamento e você não sabe nem onde, nem quando, nem como. Então, o gerenciamento de integração faz exatamente isso. Ele integra todas as outras 9 fases de forma única e que não fique nenhuma partezinha solta, nenhuma partezinha sem estar amarrada para você entregar o projeto como um todo. Bom, pessoal, era isso. Eu estou sem relógio, não vi se eu estou dentro da minha hora. 10h30. 10h30? Eu passei um pouquinho. Bom, pessoal, a ideia nossa aqui era essa, era trazer um pouquinho da visão de gerenciamento de projetos para vocês. De novo, nós montamos esse curso, e aí dentro do curso, de 2 meses, 1 mês e meio, a ideia é trazer para vocês todo esse conhecimento, explicar todos os 47 processos de projetos, falar sobre as 10 áreas de conhecimento, ensinar a vocês como gerenciar um projeto. E espero que vocês tenham gostado. Eu acho que tem para vocês aí uma avaliaçãozinha. Quem puder, por favor, preencher. É muito importante para saber se eu fui bem, se eu não fui. Obrigado pela presença de todos mais uma vez. Boa noite.
Mas vou abrir para dúvidas, perguntas, por favor. Temos aí agora o tempo que vocês quiserem para a gente bater um papo. Só uma coisa, uma viagem comigo, tá? Você pode planejar o que for, alguma coisa vai acontecer de errado. Sempre, né? Sempre. Sempre. Mas aí o mais importante é pegar tudo que aconteceu de errado nas viagens anteriores e você se prevenir para o próximo. Ah, mas Você- acontece uma coisa nova. Ah não, coisa nova não tem jeito. Por isso que cada viagem é um projeto único. Sempre tem coisa nova para acontecer. Oi? Não pode acontecer de novo. Só não pode acontecer o mesmo erro de novo. Oi. Sobre esse curso que vocês estão planejando elaborar, você tem a carga horária por escopo ou ainda? Tem. A gente planejou 8 horas para cada uma das áreas de conhecimento. Então, eu não sei se aí tem fundamentos antes, tá aí, acho que é o primeiro, né? Fundamentos em projetos. Não sei se está no início, logo na primeira, ou se não colocou só. É o segundo. Deixa eu ver aqui. Metodologia e fundamentos, tá? O que a gente pensou, pessoal? Primeira disciplina é fundamentos. A segunda, aí vem escopo, tempo, custo, cada uma das 10. E a última, a gente pensou numa concorrência de projetos, onde o aluno vai ter que me apresentar para mim, para uma bancada de executivos, 3 ou 4 executivos, o presidente da Digital System, o presidente da Circuito RH e o presidente da Activa, e eu, da Útil, vocês vão apresentar um projeto. Por que eu chamei de concorrência de projetos? A Circuito RH é uma empresa de headhunting, onde ela vai dar para a equipe vencedora toda uma estrutura de auxílio, como fazer um currículo, vai promover entrevistas em empresas que eles têm. Vai fazer todo o coaching para ensinar, para ajudar vocês a como ir para o mercado, como se comportar numa entrevista. Então é concorrência porque só a equipe vencedora, só aquela que ganhar o 10 lá do projeto vai ter esse direito. Então se numa turma de 30 a gente montar lá equipes de 5, todas as equipes vão vir apresentar, afinal de contas, nosso principal intuito é que no final do curso você saia daqui gerenciando o projeto, sabendo gerenciar, né? Vai numa entrevista de trabalho ou chega para o seu chefe, você tem que saber gerenciar o projeto, senão não valeu, não chegou no que a gente queria do nosso curso. Então essa é a ideia, pessoal. E aí, o último tema é concorrência por causa disso. São 8 horas para a gente chegar aqui numa sala, vir a fazer uma apresentação, apresentar o seu projeto, né? A gente vai brincar um pouquinho lá de Roberto Justus lá, e a pessoa apresenta o projeto. E vence aquele que vai ganhar o direito de participar de um processo com a Circuito RH. Beleza, pessoal? Obrigado. Beleza.